Olá, meus queridos alunos! Nesta aula trataremos da Política Nacional do Meio Ambiente, abreviada aí pela sigla PNMA. Então, toda vez que vocês virem nos nossos slides PNMA, estamos tratando da Política Nacional do Meio Ambiente. Veja, quando falamos em uma política nacional, especificamente aqui do meio ambiente, estamos falando em políticas públicas, que são aí ações governamentais que vão debater assuntos, que vão estabelecer aí um suporte jurídico envolvendo algumas demandas, algumas ações. Aqui estamos falando de uma lei que criou essa política que visa aí de alguma forma a coordenar as atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente ou indiretamente com a participação de entes públicos e privados para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, as políticas públicas, elas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente. Por isso, nós temos que ter essa ideia muito clara de uma política pública e a sua relação com o direito, especificamente aqui o direito ambiental, ok? Bem, quando falamos aí em política nacional do meio ambiente, temos primeiramente, esta política foi estabelecida no nosso direito brasileiro pela Lei 6.938 de 81, e essa lei, ela aprovou a única e a que então, até agora, vigora política pública ambiental nacional. E notem, um ponto muito importante, ela é anterior à Constituição de 88, porém foi totalmente recepcionada pela Carta aí de 1988. E essa lei, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, traz alguns princípios. E em seu artigo 2º, ela destaca que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria, recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Vejam, então aqui há uma total correlação entre a importância de se assegurar meio ambiente sadio com a qualidade de vida, com a proteção da dignidade da vida humana. E o legislador estabeleceu aí alguns princípios a serem atendidos à luz dessa Política Nacional do Meio Ambiente. Então, lá no artigo 2º, nós temos um rol de vários incisos que vão trazer quais são esses princípios que vão orientar a Política Nacional do Meio Ambiente. Inclusive, destacando aqui dentre todos esses incisos, no inciso 1 nós já temos que, dentre esses princípios, o meio ambiente é considerado um patrimônio público. Então, é a própria lei que atribui aí ao meio ambiente o status de patrimônio público. E aí ele passa por tantos outros princípios que estão aí previstos expressamente na lei, no artigo 2º, e destaquei para vocês aqui neste slide alguns que são os que acabam se destoando, se destacando um pouco mais, e são eles que vamos trabalhar. Então, quando vemos ali, no inciso 8, recuperação de áreas degradadas, no inciso 9, proteção de áreas ameaçadas de degradação. É por isso, por exemplo, que nós temos no Brasil toda uma proteção, uma legislação e um direito ambiental voltado à proteção de áreas ambientais especialmente protegidas, em razão de uma qualidade ambiental que elas representam, que elas possuem, e também a ameaça que elas podem significar, como temos área de reserva legal, áreas de proteção permanente, que falaremos aí oportunamente. E por fim, dentre esses princípios, vejam que destaca-se a educação ambiental em todos os níveis de ensino. E o objetivo da educação ambiental é justamente capacitar, permitir que o cidadão possa participar ativamente na tutela do meio ambiente, porque se lembrarmos do caput do 225 da Constituição Federal, temos lá que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo ao poder público e aos cidadãos, à iniciativa privada, ou seja, é dever de todos. E passando pela educação ambiental, desde os níveis de ensino fundamental,
médio, ensino superior, a ideia é capacitar, permitir que todos possam participar de forma ativa na defesa aí do meio ambiente. Nós temos, inclusive, uma política nacional de educação ambiental estabelecida e definida por legislação própria, com essa finalidade de desenvolver essa habilidade e competência no cidadão para a proteção do meio ambiente. Vejam, ainda no âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente, a legislação fala dos objetivos, lá em seu artigo 4º. Uma última observação com relação a esse artigo 2º, que acabamos de falar dos princípios, é que tem autores que até criticam a forma como esses princípios foram elencados, porque eles estão mais próximos, se assemelham mais a metas, mecanismos, do que propriamente princípios, Mas é só um ponto aí, uma observação que alguns autores da área fazem. Mas, em síntese, todos aqueles princípios que nós falamos, eles visam direcionar as atividades político-administrativas com um cunho, assim, vamos dizer, com um caráter ambiental, sempre com a ideia de compatibilizar desenvolvimento econômico atrelado à proteção do meio ambiente. Então, na sequência, no artigo 4º da legislação, da 6938 de 1981, a Política Nacional traça aí os seus objetivos, determinando. E aí temos aqui alguns incisos que se destacam com relação a isso. Então, dentre os objetivos, nós podemos vislumbrar que todos estão atrelados à ideia do desenvolvimento sustentável. E aqui nesse inciso 7, se olharmos, está previsto que a política visa impor ao poluidor e ao predador a obrigação de reparar, recuperar ou indenizar os danos causados. Parando até aqui, nós já vejam, esse objetivo, ele representa qual princípio do direito ambiental? Princípio do poluidor-pagador, princípio da responsabilização integral. E ainda tem ao usuário, estabelece aí a obrigação de contribuir pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Temos aqui o princípio princípio que nós vamos destacar aqui neste final é o princípio aí do usuário pagador. Por quê? Aquele que usa, dos recursos ambientais disponíveis também deve pagar pelo seu uso como forma de evitar aí a deterioração, como forma de evitar até mesmo um desperdício nesse uso, ok? Vejam, ainda a Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz aí na sua legislação, na 6938, conceitos importantíssimos. O artigo 3º, inciso 1, define o que é meio ambiente. O inciso 2 define o que é degradação da qualidade ambiental, considerado toda e qualquer alteração que seja aí adversas características naturais do meio ambiente. E no inciso 3, define o que é poluição. E aí, vejam, poluição é amplo. Esse conceito de poluição é um conceito amplo. Vai dizer que é qualquer situação que resulta em atividade que direta ou indiretamente seja prejudicial à saúde, segurança e bem-estar da população, ou crie condições adversas às atividades socioeconômicas, afetem desfavoravelmente a biota, que é o conjunto aí de seres vivos de um ecossistema, afetem condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, pensando até mesmo no meio ambiente cultural, artificial, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Ainda na sequência, temos o artigo 4º que define quem é poluidor, e aqui nós temos que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou direito privado, que possa vir a ser responsável de forma direta ou indiretamente por essa atividade que gerou a degradação ambiental. E ainda a definição do que são recursos ambientais. Então, atmosfera, águas, estuários, mar territorial, solo, subsolo, e todos os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Há um conceito amplo daí do que vem a ser esses recursos ambientais. A legislação
que estabelece aí a Política Nacional do Meio Ambiente, traz aí um importante avanço na estrutura administrativa do Brasil com relação à proteção do meio ambiente. Então, nós temos o CISNAMA. A Política Nacional, uma das coisas que ela criou foi criar esse Sistema Nacional do Meio Ambiente, conhecido pela sigla CISNAMA. E o CISNAMA, nada mais é do que o conjunto desses órgãos do âmbito aí ambiental que são responsáveis por pôr em prática, por efetivar essa Política Nacional do Meio Ambiente. Vejam, quando falamos em CISNAMA, o CISNAMA ele não é um órgão próprio, ele não tem personalidade jurídica própria, mas ele é composto por vários entes, vários órgãos, que cada qual vai ter a sua personalidade jurídica distinta e própria. O CISNAMA foi, então, criado pela Lei 6938 de 81 e regulamentado pelo Decreto 99.274 de 1990. E aqui está, neste organograma, sintetizado a estrutura, a composição do CISNAMA. O CISNAMA é composto lá por um órgão superior, chamado de Conselho de Governo, por um órgão que tem a função consultiva e deliberativa, que é o chamado CONAMA, por um órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. Tem também órgãos executores, como são o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, órgãos seccionais, que são as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, e os órgãos locais, que são aí as Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Vejam, o próprio CISNAMA, então ele está estruturado dessa forma, no qual cada qual vai ter a sua função. E dentro dessa estrutura do CISNAMA existem atos, que um desses órgãos, que é o CONAMA, que é o órgão consultivo, aí, o órgão deliberativo, pode editar. Então, o CONAMA, ele é o órgão consultivo deliberativo, ele tem a sua atuação técnica, e a principal forma dele exteriorizar as suas ações, a sua atuação, se dá aí por meio das resoluções. As resoluções, elas traçam diretrizes gerais de tutela ambiental, de política ambiental. E aí até coloquei nessa tela para vocês verem como isso está organizado lá no site do Ministério do Meio Ambiente, Então, tem toda aí uma definição de quem é, a quem se destina a legislação aplicável. E tem as resoluções. Então, um dos atos do CONAMA é a edição de resolução. A resolução é um ato típico deste órgão. E a resolução redige as normas gerais sobre o meio ambiente. Então, nós temos ali várias resoluções. Várias resoluções que vão regulamentar, que vão traçar regras gerais para um determinado procedimento. Por exemplo, ali na tela a gente tem aquela resolução CONAMA 496 de 2020. O que ela fala? Ela disciplina o uso e o manejo sustentável de abelhas nativas sem ferrão em meliporicultura. Então, vejam, vai regulamentar um determinado assunto. Em se tratando de atividades que envolvem recursos ambientais e algumas são muito peculiares, é muito comum que haja resoluções do CONAMA no sentido de tentar regulamentar da melhor forma possível. Ainda, temos como atos do CONAMA a recomendação. As recomendações são editadas com o objetivo do próprio órgão orientar os órgãos estaduais e os órgãos municipais em como eles podem aí implementar as suas políticas públicas ambientais ou eventuais programas ambientais que eles venham a adotar. Vejam, nós temos aqui ao lado, recomenda a aprovação do Plano Nacional de Saneamento, recomenda ao Comitê Interministerial a aprovação de uma proposta de um Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, vejam, é um órgão dentro aí ligado a esse CISNAMA, que vai editar uma das suas normas, uma das suas normativas, que é a recomendação, no sentido de orientar, no sentido, é a forma geralmente que o CONAMA se utiliza para se comunicar com o Poder Executivo Federal, sugerindo que algo seja feito.
A ideia de recomendação. Tá? Vejam, proposição. É uma normativa também à disposição, é um ato que o CONAMA pode publicar, tá? E ele é utilizado quando as comissões de meio ambiente do Congresso Nacional querem se direcionar ao órgão superior, que é o Conselho de Governo. Tá? E aí nós não temos muitas, temos 3 até o momento, que estão aqui elencadas para vocês ao lado. Vejam, ainda temos a moção. Tá? Moção é um ato do CONAMA utilizado para assuntos gerais, diversificados. Tá? Por exemplo, querem criticar ou reclamar ou fazer algum comentário sobre uma lei ambiental de determinado estado, de determinado município. Eles podem fazer isso por meio de moção. Tá? Essa moção pode ser tanto de apoio, tá? Pode ter a ideia também de um convite, tá? Ela pode ter aí esse teor. Ainda, o CONAMA pode publicar atos de decisão. Tá? Isso ele faz quando ele vai homologar acordos ou dar um parecer em recursos administrativos. E aí, esse parecer final, ele publica por meio de uma normativa chamada decisão do CONAMA. Tá? Então, se vocês olharem aqui na tela, vocês verão que há menção algumas dessa normativa da decisão celebrada, realizada aí ao longo do tempo. Vejam, além desses atos que o CONAMA tem aí competência para publicar, para se utilizar, e no exercício aí, né, da organização da política pública ambiental, o CONAMA também tem competência, né, como falamos aqui, eles têm esse poder normativo para editar regras sobre o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo que veremos em breve, destinado a avaliar, a verificar a viabilidade de um empreendimento, né, que visa a ser implementado por um determinado empreendedor, e ele vai fazer toda uma análise dos impactos ambientais que esse empreendimento pode gerar. E durante esse processo de licenciamento ambiental, esse empreendimento pode ter até aí o seu funcionamento negado. De repente, eu não vou autorizar, não vou conceder a licença pretendida. Tá? Dependendo do resultado que eu obtiver a partir dos estudos dirigidos dentro desse processo de licenciamento. Tá? E quem estabelece as regras sobre licenciamento ambiental é a Resolução 237 do CONAMA. Ela já é antiga, já sofreu várias alterações, mas ela que vigora até o momento no nosso país. Tá? Além disso, o CONAMA, né, tem aí a competência de estabelecer normas, critérios, padrões de controle, manutenção da qualidade do meio ambiente e também estabelecer regras quanto ao uso racional desses recursos ambientais. Tá? Vejam, a questão que surge aqui é que muitas vezes uma resolução do CONAMA vem criar uma regra que não existe uma lei. Então imagine que não tinha lei sobre um assunto, mas vem a resolução do CONAMA e edita uma norma sobre ele. Tá? Como é que isso fica? Essa situação já foi aí foi objeto, né, de um caso concreto no Brasil e foi julgado na BPF 101 pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então foi proposta essa ação constitucional pelo presidente da República por meio aí da AGU, né, da Advocacia Geral da União, questionando decisões judiciais que permitiam a importação de pneu usado. Tá? O objetivo aí de comprar, né, de importar essa importação de pneu usado pelas empresas do setor, tá? Isso foi muito questionado, sobretudo sobre o aspecto ambiental, em razão da atividade ser muito poluente. Tá? O que aconteceu? A AGU pedia para o Supremo declarar a constitucionalidade no Brasil das normas que proibiam essa importação. Esse era o objetivo, já que não tinha uma lei existente sobre o assunto. Tá? E o foco maior, né, o objetivo, o fundamento maior era justamente o artigo 225, dizendo que o uso, né, a importação indiscriminada, sem um controle desses pneus velhos, poderia aí fazer com que o nosso país fosse fortemente agravado
em razão da forma como essa matéria-prima era utilizada, justamente, geralmente por queimadas, né, por incineração, e também a forma como esses pneus ficavam depositados. E isso poderia trazer, inclusive, problemas para a saúde, em razão do tipo aí de problema que eles poderiam causar. Tá? Então, a ideia aqui se tem lei, não tem lei, o CONAMA pode legislar? Tá? Vejam, sim, se não tem lei, o CONAMA pode sim legislar. Tanto que nessa DPF 101 ficou decidido que a importação de pneus usados para fins de recauchutagem, né, esses atos do CONAMA poderiam proibir, justamente tendo como pano de fundo, tendo como fundamento maior o direito fundamental à saúde e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Certo? Bem, na sequência, ainda com relação à Política Nacional de Meio Ambiente, ela nos traz instrumentos para poder atingir, concretizar os seus objetivos, os seus princípios. E o rol desses instrumentos está aí no artigo 9º. E eu já destaco aqui que esse rol é exemplificativo, ou seja, podem surgir novos instrumentos, seja aí por iniciativa privada, pela iniciativa pública, sempre com foco na tutela ambiental. Mas lá em 81, quando a lei foi criada, se pensou, né, e se elencou dentre os instrumentos alguns como estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, licenciamento, incentivo à produção e instalação de equipamentos limpos, criar espaços territoriais especialmente protegidos, como é o caso da área de reserva legal, das unidades de conservação, das áreas de proteção permanente, criar aí o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, que é o SISNIMA, Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente. Inclusive, o SISNIMA, ele tem como produto, uma das formas da materialização do SISNIMA foi o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, um instrumento criado pelo Código Florestal em 2012, que tem o objetivo de realizar um mapeamento por meio do georreferenciamento das áreas de toda a reserva legal das áreas rurais aí do nosso Brasil. A ideia é de fazer um mapeamento para poder ter mais uma forma de controle, até mesmo de desmatamento. E dentre outros aqui, instrumentos elencados. E eu destaco o inciso 13, que ele vai dizer que pode-se criar instrumentos econômicos, como? E aí dá alguns exemplos, falando em concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental. Então vejam, tem alguns exemplos aí que são tratados como situações que a gente chama de instrumentos econômicos para a consecução aí dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Vejam, esses instrumentos têm o objetivo justamente de direcionar os agentes econômicos em adotar práticas mais justas, né, mais aliadas, mais condicionadas aos limites e condições impostos pelo próprio ecossistema. Existe até um projeto de lei visando implementar essa obrigatoriedade de um seguro ambiental toda vez que a atividade envolver grande risco ambiental, né? Um grande potencial de degradação ambiental, porque existem atividades que inevitavelmente precisam ser desenvolvidas e são notadamente, potencialmente poluidoras, né? Então a ideia é criar até mesmo um seguro ambiental, transferindo aí o risco, né, da recuperação ambiental em caso de um acidente, de algo aí não planejado, não premeditado, de algo inesperado, como uma forma até de garantir que os danos sejam ressarcidos. Nós temos no Brasil, por exemplo, a Lei 12.305 de 2010, que fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lá no seu artigo 40, a Lei 12.305 estabelece que no processo de licenciamento ambiental, toda vez que se operar com resíduos perigosos, o próprio órgão licenciador integrante aí do SISNAMA
pode, duro que ele fale pode, não deve, então já fica aquela coisa da ideia facultativa, mas estabelece que pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil em razão de danos que venham a ser causados ao meio ambiente ou até mesmo à saúde pública. Tá? Essa é a ideia, então, de instrumentos, de ordem econômica ou não, que possam contribuir, que possam permitir aí a recuperação, a proteção do meio ambiente. Bom, dentre esses princípios que nós falamos agora, eu vou destacar 2 para vocês, tá? Que é o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o PQA, Padrão de Qualidade Ambiental, trazido ali no inciso 1. Aí depois o zoneamento ambiental econômico, o zoneamento ecológico econômico. Quando falamos em estabelecer padrões de qualidade ambiental, estamos falando que estamos definindo parâmetros que são socialmente toleráveis para utilizar-se dos bens naturais. Tá? Vejam, toda atividade humana causa impacto ambiental, mas existe um limite que é aceitável, que é tolerável. E que limite é esse? A ideia do poder público estabelecer padrões de qualidade ambiental é dizer qual é o limite aceitável. Que vai poluir, a gente sabe. A ideia é, ok, mas qual é o limite aceitável desta poluição? O que não passa, o que não transborda aí e excede, tornando o processo insustentável. Tá? Sobretudo com relação a atividades que envolvam água, ar e solo. E aí é competência do CONAMA estabelecer esses padrões de qualidade ambiental, tá? Até mesmo o padrão nacional de controle de poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, tudo isso compete ao CONAMA. Tá? E cada tipo aí de recurso natural isoladamente deve ser considerado, porque, por exemplo, padrões para se tratar em questões em água, diferente de padrões para se tratar da questão do lançamento no solo e até mesmo da questão do lançamento no ar. Tá? Nós temos, por exemplo, a resolução do CONAMA número 3, de 1990, que estabelece o PQA, né, o padrão de qualidade do ar, tá? As concentrações que são admissíveis de poluentes atmosféricos. Tá? Então, vamos dizer, acima desse nível já é maléfico, pode afetar a saúde. Até esse nível é considerado seguro. Tá? Então, essa é a ideia dos padrões de qualidade ambiental. E além deles, temos aí o zoneamento ambiental, ou também conhecido como ZEE, que é o zoneamento ecológico econômico. A ideia, gente, de zoneamento vem a ser o quê? O resultado, sabe? Então, são estudos que são direcionados com o objetivo de conhecer e sistematizar, tá? Por meio de características semelhantes, uma área, uma determinada região. Tá? Então, faça estudos que são conduzidos aí para conhecimento, sistematizado de características, fragilidades e potencialidades daquela área, tá? A partir de um aspecto ambiental. E aí, com isso, o objetivo é ordenar o território. Tá? Então, é um instrumento de ordenação territorial, que a partir da característica ambiental relevante daquela área, vai dizer o que é economicamente viável ali. Tá? Então, tem todo um estudo técnico por trás, para que o uso dos recursos naturais se dê de forma racional. Tá? Isso é definido como uma modalidade de intervenção estatal sobre o território, com o objetivo de dividi-los em zonas, tá? Consoante aí o melhor interesse na preservação ambiental e no uso sustentável dos recursos naturais. Quem regulamentou, então, a Lei 6938 vem e diz, tá? É um instrumento da política estabelecer esse zoneamento ecológico e econômico, mas como estabelecê-lo? Isso, quem regulamenta é o decreto 4297 de 2002. Vai estabelecer critérios para que esse zoneamento seja feito. Tá? E aí, vejam, quem tem competência para realizá-lo? Isso pode dar problema também. É o município, é o estado, é a União? O artigo 6 vai dizer, olha, compete ao poder público federal traçar as regras gerais, tá? Sobretudo se estiver aí em jogo, estiver em xeque, o local onde essa atividade vai ser desenvolvida e vai impactar, seja um bioma brasileiro aí que seja abrangido por todo o território, tá?
Mas vai dizer que deve ser feita de forma colaborativa também. É um típico exemplo de competência administrativa comum entre as entidades políticas, né, dizendo Estado e DF façam os seus, municípios façam os seus, sempre observados os padrões gerais do zoneamento ecológico econômico traçado pela norma geral da União, o federal, tá? E cada qual olha para a sua respectiva peculiaridade, para o seu interesse local ou para o seu interesse regional. A ideia sempre é, se tem interesse nacional é da União, se tem interesse regional, transcende a fronteira de um município, é estadual, e se algo cujo objetivo é só daquele município, é local, é do município. Tá? Essa ideia ela é tão boa, esse instrumento, ele é tão bom e deve ser tão observado que, se o zoneamento ecológico e econômico de determinada área vedar a instalação de uma indústria numa determinada região, numa zona daquela cidade, daquele município, tá? Se disser, olha, eu quero cultivar carvão aqui. Se o zoneamento disser, não, aqui não pode ter carvoaria, simplesmente não pode. Nem que eu passe por um processo de licenciamento. O que vai acontecer? Na hora de obter as licenças, eu não vou consegui-las. A licença de operação, que é necessária para poder dar aí início às atividades, ela não vai ser concedida, ela não vai ser liberada. E também a própria lei vai vedar que sejam concedidos incentivos ou financiamentos de ordem pública nessas regiões, caso estejam aí em dissonância com relação ao que dispõe o zoneamento. Tá? E aí, eu destaquei aqui para vocês que no âmbito dos municípios, o zoneamento ele vem geralmente dentro do plano diretor, quando tem plano diretor. Tá? E ele aqui vai dizer, olha, a forma como o solo, né, deve ser ocupado e utilizado sempre à luz do desenvolvimento sustentável. Neste link, ele vai direcioná-los para o plano diretor de Três Lagoas e a partir do artigo 55 da Lei 3.211 de 16, que é a lei municipal que institui o plano diretor, nós temos o capítulo aí que trata da forma do zoneamento ecológico e econômico. Então, só resumindo, a ideia é: a União faz o zoneamento nacional, os estados no âmbito dos seus territórios e os municípios farão isso dentro do plano diretor, observado aí o zoneamento ambiental. Tá? E aqui eu destaquei para vocês terem uma ideia e materializar o que vem a ser esse zoneamento. Tá? O artigo 55 vai dizer, o macrozoneamento institui regras para uso e ocupação do solo nas macrozonas e zonas especiais que subdividem as macroáreas urbanas. Aí o artigo 56, isso é local, é o plano diretor de Três Lagoas. Vai dizer, o distrito de Arapuá e Garcia serão divididos em zonas nos planos de desenvolvimento distrital. E aí ele divide em área industrial, área de qualificação, área de uso sustentável, área de proteção ambiental, área de expansão de uso sustentável. Tá? E vejam, no 56B, ele dá as coordenadas geográficas individualizando cada uma dessas áreas. Dizendo, aqui pode ter indústria, aqui vamos destinar para a área de proteção. Então é isso. Zoneamento é dividir em zonas, é fazer aí a divisão do território daquele ente federativo, estabelecendo o que pode ser feito, né, o que é bem-vindo ou não em uma determinada macrozona, numa determinada área dividida pelo município. Bom, a ideia aqui é justamente capacitar, transferir essa competência aí para os municípios, justamente porque o município consegue olhar com mais clareza para suas peculiaridades, estabelecer e atender às suas necessidades. Tá? Algo muito importante uma vez elaborado, então nós temos aí em vigor, o Plano Diretor de Três Lagoas em vigor, que trata do zoneamento ecológico e econômico do nosso município. Eu posso alterar? Esse zoneamento pode ser alterado? Posso mudar? E isso é importante porque às vezes o gestor, a lei tem esse intuito também, de impedir que o gestor beneficie pessoas próximas, enfim, ou pessoas com as quais ele tenha relacionamento, em prejuízo da proteção do meio ambiente. Então, o próprio decreto ele traz um artigo 19 dizendo que, uma vez elaborado e pronto esse plano, esse zoneamento, ele só vai poder ser alterado após um prazo mínimo de 10 anos de sua conclusão, ou 10 anos contados da sua última modificação. Tá? Mas vejam, isso se for para eu modificar, mantendo ou até mesmo mitigando o rigor de tutela ambiental daquela área.
Agora, se for para ampliar, de repente uma área era uma área de cultivo e eu vou torná-la uma área de proteção de uso sustentável, por exemplo. Eu estou aumentando a tutela ambiental, eu estou limitando o que pode ser feito para aumentar a proteção. Neste caso, eu não tenho que observar esses prazos estabelecidos pelo artigo 19. Tá bom? Além disso, nós temos ainda as regras que, para fazer essa alteração, é imprescindível consulta pública. Cuidado com o imprescindível. Ah, o oposto de imprescindível, de indispensável, é prescindível, que é dispensável. Isso pode ser uma pegadinha em concurso, em provas, fazendo induzi-los a erro aí no sentido da palavra. Então, é imprescindível, é indispensável a realização de consulta pública e a respectiva aprovação desta nova mudança pela Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico e Econômico e uma comissão coordenadora que se dá por meio de um processo legislativo iniciado no âmbito do Poder Executivo. Tá? E ainda, uma vez estabelecido o zoneamento ecológico e econômico, ele não pode, o que ele não pode fazer nunca, nem depois de 10 anos, isso ele não pode fazer, é reduzir percentual de área de reserva legal que vem definido em lei, nem também, tampouco poderá reduzir a proteção e aí de áreas protegidas, esse percentual das áreas protegidas, ok? É isso sobre a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. Bons estudos a todos. Muito obrigada.